Um dia desses eu tava andando na cidade e aí eu vi um outdoor de uma escola bem famosa aqui de Campinas, que é meio que especializada em vestibular, e o outdoor dizia assim: "É proibido ser comum". E eu vi isso e eu pensei: "Que desgraça", né? De verdade, gente, uma desgraça. Por quê? E depois ontem ainda eu vi o subtítulo: "Você nasceu para ser extraordinário". E eu pensei: "Cara, o que que a gente tá fazendo com as crianças, com os adolescentes, né?". Porque é isso, assim, eu achei muito ruim, porque parece que cada vez mais essa narrativa da sociedade do desempenho tá sendo jogada, né, para cima das crianças, dos jovens, de tal forma que eles estão ficando doentes, né. E aí, eu até dei uma pesquisada e eu achei uma reportagem da Folha de São Paulo de 31 de maio de 2024, que fala o seguinte, eu vou ler, tá bom? Pela primeira vez na história, os registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos, mostra a análise da Folha a partir da Rede de Atenção Psicossocial, o RAPS, do SUS, de 2013 a 2023, período com dados disponíveis. Com um crescimento expressivo nos últimos anos, a taxa de pacientes de 10 a 14 anos atendidos pelo transtorno de ansiedade é de 125,8 a cada 100 mil. Adolescentes, 157 a cada 100 mil. Já entre pessoas com mais de 20 anos, a taxa é de 112 a cada 100 mil, considerando dados de 2023. A situação dos mais jovens passou a ficar mais crítica do que a dos adultos em 2022. Aí palavras de um professor da USP, que ele fala assim, ó: estudos diversos e rigorosos mostram uma piora na depressão e na ansiedade, e a pandemia se mostrou muito pior do que os estudos previam. Avalia Guilherme Polanski, psiquiatra da infância e adolescência e professor da Faculdade de Medicina da USP. Mudanças culturais e sociais fortes aconteceram nas últimas décadas, muitas delas associadas às redes sociais, embora seja perigoso atribuir o problema só a elas. E a reportagem termina falando assim: é preciso ponderar que, mesmo que haja um excesso de diagnósticos, porque na reportagem eles veem isso, né? Os índices mais graves, como de lesões físicas cometidas pela própria vítima e suicídio, também aumentaram mais entre os jovens do que entre os adultos. Ou seja, os dados reais, né? Tipo, a molecada tem se machucado até tirado a vida, são fato, né? Ou seja, a gente está lidando com uma geração que não é só frágil, como a gente gosta de rotular, né? Na verdade, ela está recebendo uma carga emocional muito grande que ninguém está preparado para suportar. E tudo isso por causa dessa ideia falsa e destrutiva, né, que a vida só vale a pena se ela for extraordinária. Se formos os melhores da turma, se passarmos no concurso mais concorrido, se nos tornarmos alguém que se destaca no meio da multidão. E eu fiquei pensando, mas e se for justamente o contrário? E se a verdadeira beleza da vida estiver no comum, na rotina simples, na constância silenciosa, nos gestos pequenos, fiéis? No nosso calendário litúrgico, a gente está no tempo comum, chamado tempo comum. Por que é isso? Quando a gente segue o calendário litúrgico, a gente organiza o ano em torno da vida de Jesus, né? Então os grandes momentos são o Natal e a Páscoa, a vida e a ressurreição dele. Só que no meio disso a gente tem um tempo comum, que na verdade é a maior parte do tempo. Para mostrar que de fato a vida acontece, o reino de Deus se desenvolve, é no comum, não é no extraordinário. Né? Aquilo que parece ser sem graça aos olhos da cultura, é como se Deus mostrasse pra gente que a vida de verdade, o reino que ele está implantando, tem que ser percebido nas coisas simples da vida. Na casa do campo,
no pão partido, né, no raio de sol. Como vocês acho que vocês viram o vídeo, né, tipo da festa junina. Nossa, é isso, tipo, é a risada da criança, são os amigos, né, juntos. É nisso que a vida acontece. E aí eu lembrei do Richard Foster, que é um mestre da espiritualidade. Ele tem um livro chamado Rios de Água Viva, onde ele descreve 6 tradições da espiritualidade cristã. E uma delas é a tradição sacramental. Porque o que é um sacramento? A gente fala que o sacramento ele é um sinal visível de uma graça invisível, né? Então, a ceia, né, a Santa Ceia, o pão, o vinho, são um sacramento. Eles são sinais visíveis de uma graça invisível, algo que a gente não consegue ver. E aí o Foster fala assim: o mundo físico foi criado, em parte, para tornar visível e manifesta a esfera espiritual invisível. A vida cotidiana é, por excelência, o cenário em que tornamos visível e manifesta a esfera invisível do espírito. Ou seja, o sagrado, né, Deus, ele não está confinado no templo, nas coisas que acontecem da liturgia, né? Não é só isso. Essa liturgia e o mover de Deus, ele acontece para fora também. Ele tem que acontecer para fora, né? Então é por isso que a nossa série, então, que a gente está começando hoje, é Ordinário, a beleza da vida comum. E a gente vai olhar para a história de vários personagens bíblicos que não ocuparam uma posição de destaque. Eles não fizeram nada de extraordinário, né? E ainda assim, Deus usou essas pessoas para trazer a salvação dele para a gente. Então, a gente vai olhar para o livro de Ruth. Mas antes da gente ler o texto, eu só quero, porque a gente vai pegar o capítulo 2 da Ruth. Então eu quero só lembrar o contexto, tá, do capítulo 1. A história de Ruth, ela começa em tempos difíceis. É um período de fome, de luto, de deslocamento. Então a gente começa a história, né, que tem uma fome muito grande em Belém. E aí uma família, Noemi e Elimeleque, eles vão para Moabe, com outro país, fugindo da fome. São refugiados. E aí eles vivem lá por muitos anos, né? Os filhos se casam com as mulheres moabitas, até que o marido, né, da Noemi morre, os filhos dela morrem, e aí ela se vê numa miséria, porque naquele período a mulher ficar viúva era algo que geralmente colocava ela numa situação de vulnerabilidade muito grande. E aí ela ouve dizer então que tem pão lá em Israel, né? De novo, tem comida. E ela volta e fala para as noras dela ficarem com os pais. Só que Ruth insiste que quer ir com ela, tem aquela frase famosa, né, da Ruth: para onde você for, eu irei, onde você ficar, eu vou ficar, o seu povo vai ser meu povo, o seu Deus vai ser meu Deus. E ela firma uma aliança ali com a sogra dela, né? E elas voltam para Belém. 2 mulheres viúvas, pobres, sem garantia nenhuma. E quando ela chega em Belém, é tanta desgraça que a gente vê que a Noemi, ela sofre meio que a identidade, ela perde a identidade dela. E o texto fala assim, né, no finalzinho do capítulo 1: não me chamem de Noemi, que significa feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Então agora a gente vai ler o capítulo 2. Bia, você pode ler pra gente? Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia, Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. Por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe, responderam eles. Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? E ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe, com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas.
Preste atenção e fique com elas no campo, onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber." Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: "Por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira?" Boaz respondeu: "Eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa." Ruth disse a Boaz: "O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma de suas empregadas." Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: "Vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho." Então ela se sentou ao lado dos trabalhadores, e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: "Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela possa apanhar, e não briguem com ela." Assim, Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois, debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: "Onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você." Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: "Que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos, como para os que já morreram." Noemi continuou: "Esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós." Então Ruth disse: "Além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com os seus empregados até acabar a colheita." Noemi respondeu: "É bom que você vá com os empregados dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada." Assim, Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. Essa palavra é de Deus, vamos orar? Pai, abençoa, Deus, a nossa mente e coração, ilumina essa palavra, ajuda a gente a entender aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, enquanto a história de Ruth se desenrola, é importante a gente lembrar quando que ela acontece. Primeiro versículo do primeiro capítulo fala assim, que é nos dias em que os juízes governavam. Essa história acontece no período dos juízes. Lembra? O povo tinha sido libertado do Egito, entrou na Terra Prometida, por 400 anos os juízes governaram Israel. Ou seja, eram tempos sombrios, eram tempos de muita idolatria, tinha vários tipos de abusos, né? Guerras tribais, uma profunda desordem moral. E como o texto dos juízes repete, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Então, por conta disso, pareciam os juízes, né? Então, esses são tempos assim de Débora, Gideão, Sansão, que são pessoas extraordinárias, né? Mas, embora esses feitos fossem poderosos, você percebe que eles não mudavam o coração das pessoas? Vinha um grande juiz, libertava todo mundo e tal, e as pessoas por um tempo obedeciam a Deus, depois voltavam atrás. Logo surgiu opressão, outro ciclo, outro juiz. É nesse cenário que a Ruth e o Boaz surgem. E é interessante que eles não surgem com espadas na mão, né? Eles surgem com uma disposição para trabalhar de um jeito justo, fiel. Ruth, a viúva estrangeira, ela não fez nada de espetacular. O que ela faz? Ela escolhe ficar com a sogra dela. Ela cuida bem da sogra como se fosse a própria mãe dela, né? Ela permanece. E aí depois na segunda cena, que foi onde a gente leu, ela simplesmente acorda cedo, bota um lenço na cabeça, pega um saco de pano, né? E vai trabalhar e trabalha o dia inteiro colhendo trigo, cevada, né? O que ela está fazendo aqui é se aproveitando da lei da respigadura. O que era essa lei? Lá em Levíticos 19, 9 e 10 fala assim, ó.
Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uva para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deuteronômio repete a mesma coisa. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espiga. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor nosso Deus abençoará você em tudo que fizer. Então, o pessoal, que comenta a Bíblia fala que o que essa lei fazia era o seguinte: os donos das lavouras, eles não podiam ficar com tudo que a terra produzia. Eles tinham que deixar um pouco para os mais pobres, né? Ou seja, eles tinham que limitar o ganho deles, para que de alguma forma as pessoas mais necessitadas pudessem se manter. Era uma espécie de proteção social, né? Muito antiga, muito arcaica. E é isso que a gente vê a Ruth fazendo o dia inteiro. E você vê que ela rala, né? Tipo, verso 7, o cara fala, ela trabalhou o dia inteiro, só parou um pouquinho para descansar. E além da Ruth, a gente tem o Boaz. Boaz é um homem rico, mas muito generoso, né? Ele é um fazendeiro, ele não lidera nenhuma batalha. O que ele faz? Ele caminha pelos campos enlameados, porque geralmente coisa acontecia ali na época da chuva. Ele cumprimenta seus trabalhadores com bênção, ele organiza suas colheitas, limita os seus ganhos em favor dos necessitados, oferece abrigo e reparte a mesa. Então o comentarista bíblico falou assim, né? Enquanto os juízes participavam de transformações culturais substanciais, Boaz tratava bem seus empregados e buscava o bem comum, com um trabalho diário duro, cheio de oração. Então vocês percebem que eles não fizeram nada demais, né? Só trabalharam. Só que eu fiquei pensando o seguinte, cara, se essa história terminasse aqui, se eu terminasse aqui a mensagem, só falando do esforço da Ruth, da generosidade do Boaz, essa história seria muito bonita, mas não seria muito diferente de uma história motivacional, tipo um Will Smith e a procura da felicidade, não é? Ia ser mais ou menos a mesma coisa. A gente poderia até achar que o esforço da Ruth foi a recompensa dela, né? Tudo isso aconteceu por conta do esforço dela. Mas vocês percebem que essa história não é uma história sobre recompensa? Não é uma história sobre mérito. Por quê? Porque essa é uma história da graça. A Ruth, na verdade, só é recompensada porque ela foi muito misericordiosa com a sogra dela. Então, o que está acontecendo aqui? Lembra quando Jesus fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, não é mérito dela. Certo? Por quê? Porque essa história, na verdade, quando ela termina, o livro fala assim, né, que Boaz se casa com a Ruth, ele assume o papel do parente resgatador, né? O que era isso? Então, funcionava mais ou menos assim, por exemplo, né? Se eu fosse casado com a Paula e o Lucas não fosse casado ainda, eu não tivesse filhos e eu morresse, o Lucas tinha que casar com a Paula, ter um filho com ela, e o primeiro filho não ia ser filho dele, ia ser filho meu, né? E aí toda a herança ia pra mim, né? Meu nome, né? Vamos dizer assim, certo? O segundo filho que ele tivesse seria filho dele, entendeu? Então o que o Boaz faz? Ele se casa e aí ele resgata então essa herança. E aí eles têm um filho chamado Obed, e o livro termina falando assim: Obed veio ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Ou seja, não sei se vocês estão conseguindo captar assim, onde que eu tô querendo chegar. Essa história de uma mulher estrangeira, uma viúva miserável, que não tinha nada, que não tinha chance nenhuma, que não tinha mérito nenhum. E essa mulher, Deus olha para ela, cuida dela
Porque ela foi misericordiosa, ela alcança a misericórdia, e através dela vem o rei Davi, e através do rei Davi vem Jesus Cristo. Então, não é uma história de recompensa, é uma história de graça. A Ruth, ela é surpreendida pela graça de Deus. Ela não se sente merecedora. O texto fala isso, né? Verso 10. Por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bondoso para comigo que sou estrangeira? Né? O Senhor está sendo muito bom para mim, o Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. E essa é a nossa história. Porque nós somos como Ruth. Diante de Deus, né? Ruth representa a gente aqui. Nós não merecemos nada, nós somos estrangeiros diante de Deus. Mas Ele olha pra gente e Ele, tal como o Boaz, né? Ele olha pra gente, Ele se aproxima da gente, Ele cuida da gente, Ele se casa com a gente e Ele resgata a gente. Então, eu quero concluir com 3 aplicações, né? A primeira é a seguinte. A gente está falando de viver uma vida simples, né? De viver sem querer ser extraordinário, né? E quando a gente vive desse jeito, sendo misericordioso, o que acontece com a gente? Em primeiro lugar, Deus controla o acaso, mesmo quando a gente não vê. O verso 3 fala assim, ó, que ela saiu para colher e por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. O nome teológico para o acaso é providência. Quando você vive a tua vida de uma maneira fiel a Deus, a providência dele cuida de você. Então essa é a primeira aplicação. Na espiritualidade sacramental, a gente aprende que Deus trabalha no bastidor da vida comum, da vida diária. É Ele que vai construir nesses acasos no nosso caminho. Então nada escapa dos olhos, né, de Deus, porque Deus ele está fazendo o reino dele crescer, como Jesus usa a parábola, né, o fermento escondido no meio da massa do pão. Ninguém vê. Mas devagarzinho vai fermentando e vai acontecendo, a coisa vai se movendo. Então você pode não perceber. Mas como diz a música lá, né, do tapeceiro, sua vida é obra de tapeçaria. E o tapeceiro sabe tudo. Ele vai colocando os fios, né? Alguns vivos, outros com uma cor meio triste. Mas ele tá cuidando de tudo. Então, até o acaso, na verdade, está debaixo da mão de Deus. Segundo lugar, muitas vezes você vai ser a resposta de Deus para suas próprias orações. Quando Boaz vê Ruth, ele fala assim, que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. As versões mais antigas, que estão mais fiéis assim, né, tipo ao texto hebraico, fala assim, ó, que o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, a abençoe ricamente. No capítulo seguinte, quando a Ruth pede o Boaz em casamento, né? Muito legal isso. E o jeito que ela faz isso, ela fala assim, estende as suas asas sobre mim. E aí ele aceita o pedido. Ou seja, Boaz pediu para Deus abençoar ela, o Deus sobre cujas asas ela tinha vindo buscar refúgio. A própria Ruth vai lá depois e fala assim, não, estende você então as asas sobre mim. Percebe? Aquilo que Boaz desejou para ela, ele foi o cara que Deus usou para cumprir aquilo que ele desejou para ela. Então quando a gente vive desse jeito, nessa espiritualidade sacramental, você vai ser a resposta muitas vezes para as orações. Eu lembro do C.S. Lewis, né, quando ele escreve Perelandra, que é a trilogia espacial, que é uma viajeira, né, tipo um cara que vai para Vênus e ele vê a criação do mundo, e aí tem a Eva, e tem o diabo lá tentando a Eva, e ele tá olhando para tudo aquilo, ele tá desesperado, falando assim, Deus, faz alguma coisa, que não aconteça aqui o que aconteceu na Terra, né? E ele ora, e Deus não responde. Até que chega uma hora que, tipo, ele fica tão cansado de ver o diabo, na verdade, tá meio que incorporado num outro cara, né? A hora que ele percebe, tipo, tem uma hora que ele tá com tanta raiva que ele vai pra cima do cara e ele bate no cara, e começa a lutar com o cara,
E aí ele se toca o seguinte: ele é a resposta para a oração. E aí ele luta com o cara lá que tá encapetado, né? E consegue livrar a Eva desse cara. Porque é assim, muitas vezes a gente tá orando e a gente é a resposta de Deus. Em terceiro lugar, quando você vive a fé no ordinário, a graça de Deus se torna visível para os outros. Verso 20. O que acontece no verso 20? A Noemi vê a Ruth chegando, né, com o saco lá cheio de grãos, e ela fala assim: que o Senhor abençoe esse homem. O Senhor que continua sendo bom para os vivos e para os mortos. Vocês percebem o que acontece aqui? Lá no finalzinho do capítulo 1, né, do primeiro capítulo, a Noemi tá falando assim: eu sou uma desgraçada, né? Deus acabou com a minha vida, me chama de Mara, que eu sou amargurada porque Deus tá contra mim. Aí no final do capítulo 2 ela olha e fala assim: Deus continua cuidando de mim. Então a Ruth foi bênção para Noemi e mudou a história de Noemi. Quando a gente vive assim, às vezes as coisas estão acontecendo e não tem a ver com a gente, tem a ver com uma outra pessoa. E você vai ser a resposta de Deus para abençoar a vida de outra pessoa. Então, gente, a espiritualidade sacramental nos ensina que o eterno se revela no ordinário. E é por isso que a gente vai celebrar a ceia do Senhor agora. Porque o pão e o vinho, que são as coisas mais simples, né? A comida mais simples que tinha, eles se tornam um sinal da graça de Deus. Eu quis ler o capítulo 2, né, da história, porque eu acho muito bonita quando chega a hora do almoço e o Boaz chega pra Ruth e fala assim: vem cá, se aproxima, pega o pão e molha no vinho. E aí ele reparte a mesa dele, né, aquilo que ele tem pra comer com a Ruth. Se Boaz é o nosso, é a figura de Cristo, né, o nosso resgatador, a gente precisa se lembrar que Jesus faz a mesma coisa com a gente. Ele chama a gente pra chegar perto da mesa e fala assim: vem aqui, eu tô cuidando de vocês. Molha o pão no vinho, come, deixa eu cuidar de você. Então a gente vai participar da ceia agora. E você pode chegar do jeito que você tá, com a tua vida simples, com a tua vida talvez machucada, com as suas amarguras, com as suas tristezas, com as suas alegrias, sem ser uma pessoa extraordinária, do jeito comum que você é. Você pode chegar nessa mesa, participar dela, porque o único requisito para estar nessa mesa é ter fome da presença de Deus, fome da graça de Deus.